Lucas capítulo 8, a partir do verso 22. Então, se você tem a sua Bíblia aí, se a sua Bíblia está no celular, você vai ter que decidir entre abrir a Bíblia aí. Lucas 8 vai narrar uma passagem, aliás, o texto de Lucas 8 tem algumas passagens bem conhecidas, são alguns trechos bem conhecidos, né? Quando Jesus recebe a família dele, ele fala, não, a minha família é quem está junto comigo. A minha família e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. Ele vai falar isso lá no verso 21. Né? Jesus estava sempre cercado de gente que queria ver ele de perto, gente que queria tocar ele, gente curiosa, gente que queria realmente aprender dele, gente que foi convidada para andar com ele, né, alguns dos discípulos. E naqueles dias desse texto, Jesus tinha a sua vida pública muito intensa. Ao contrário do que vivemos hoje, Jesus estava vivendo o oposto de um isolamento social. Ele estava vivendo uma intensidade de contato social. Mas daí ele propõe aos discípulos dele um tempo de isolamento social. Ele diz lá em Lucas 8, 22. E aconteceu que num daqueles dias, ele entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do barco. E partiram. Verso 23, e navegando eles, Jesus adormeceu. E sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Verso 24. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. Esse texto me lembra muito o momento que a gente está vivendo agora. Assim, eu acho difícil não pensar nesse momento que a gente está vivendo agora. Primeiro, porque os discípulos foram convidados a se retirar da multidão e a passar um momento que eles acharam que seria calmo. Eles estavam acostumados com aquele mar. Jesus falou uma ordem bem simples, vamos passar para o outro lado. Mais ou menos como acontece com a gente quando a gente fala, vamos para o Guarujá. E a gente entra na balsa e vai para o Guarujá. É uma travessia comum, tranquila, não tem grandes problemas, não tem grandes dificuldades, é algo que se faz corriqueiramente, ainda mais para homens que estão acostumados com o mar, pelo menos alguns deles estavam acostumados com o mar. E Jesus fala, vamos para o outro lado, e partiram. Interessante que quando Jesus decreta isso, vamos para o outro lado, é interessante lembrar que é Deus falando. E se Deus falou, vamos para o outro lado, é porque a gente vai chegar do outro lado. A gente não tem que ter dúvida disso. A gente tem que lembrar das promessas de Deus, das ordens de Jesus. Quando a gente volta lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis 1, Deus dando ordens à criação, ele fala, haja luz, e haja sementes, e haja o sol para governar o dia, e a lua para governar a noite, tudo vai entrando em ordem por causa da palavra de Deus. Aquilo que Deus fala se torna realidade. Até aquilo que Deus fala que parece que não é bom, né? Estou voltando um pouquinho, Gênesis 2 vai falar assim, não é bom que o homem esteja só. Aliás, final de Gênesis 1. Não é uma conclusão a que Deus chega. Deus não chegou à conclusão, olhou o homem sozinho e falou, nossa, não é bom esse homem ficar sozinho aí não, vou fazer uma
companheiro. Ele não chegou a essa conclusão. Ele decretou que não era bom que o homem estivesse só. E por isso fez uma companheira que fosse idônea. E é por isso que porque não é bom que o homem esteja só, é que o isolamento social acaba causando uma dificuldade tão grande para nós, porque nós não queremos estar sós, principalmente aqueles que vivem sozinhos em casa, aqueles que não têm parentes, se sentem muito sós nesse momento. Quando Jesus dá uma ordem, essa ordem é executada, principalmente pela criação. Nós, seres humanos rebeldes, muitas vezes não executamos uma ordem de Deus. Nós, muitas vezes, queremos ser rebeldes à ordem de Deus. Mas aqui ele falou, vamos para o outro lado. Estamos em Lucas 8:22, para você que chegou agora. A gente está acompanhando a passagem que Jesus e os seus discípulos passam para o outro lado. Obrigado, Beth. Isso mesmo, Lucas 8:22-26. Que Jesus fala assim, vamos para o outro lado. E eles partiram. E daí Jesus vai dormir e eles começam a passar pela tempestade. Nesse momento em que eles passam pela tempestade, eu fico imaginando o que passou pela cabeça deles, porque era uma tempestade inimaginável. Eu fico me lembrando, há poucos meses, nós tivemos a virada do ano, e eu lembro de tanta gente falando assim, graças a Deus 2019 acabou, já vai tarde, que ano ruim, e assim para muitas pessoas, e foi um ano difícil mesmo, não tem como, para muita gente foi um ano muito difícil o ano de 2019. Então quando ele chegou ao final, as pessoas, graças a Deus, 2020, um novo ano, um novo recomeço, e daí a gente começa 2020 com um monte de coisas que tiram a gente do sério, que tiram a gente do prumo, como se fosse esse vento que chegou aqui e começa a bater de um lado para o outro e querer entrar no barco, e os discípulos entram na tempestade de uma forma que eles não esquecem que Jesus está no barco, mas eles esquecem quem Jesus é. E eles esquecem da ordem que Jesus deu. Jesus falou, vamos para o outro lado. E eles começam ali a se debater, tentando colocar toda a sua força para controlar o barco, para não afundarem, para tentar chegar do outro lado. Muitas vezes é isso que a gente tem sentido nesse momento de dificuldade. Que a gente está remando, e o barco está fazendo água, está chegando água, está entrando água, e a gente não vai chegar do outro lado. E Jesus esqueceu de nós nesse momento todo. O que está acontecendo? Será que Ele não nos ouve? Será que Ele não está conosco? E então finalmente eles resolvem apelar e se render para Jesus. Eu acho que a coisa mais difícil nesses dias, ou em qualquer dia, porque isso vai passar, gente, mas dias difíceis sempre virão. Então, quando a gente passar por dias difíceis, como dizem, né, estamos todos no mesmo barco. Discordo, acho que há situações e situações, mas todo mundo está sentindo isso. Mas às vezes você vai estar sozinho no seu barco. E o barco vai estar no meio da tempestade, passando por ondas altas, grandes, e pode parecer que o barco vai afundar. O que esses discípulos fizeram nesse momento foi se despir do seu orgulho, se despir da sua capacidade de conseguir resolver alguma coisa e se debruçar diante de Jesus e chamá-lo de mestre. Mestre. O mestre é aquele que sabe ensinar. O mestre é aquele que sabe trazer a solução. Eles não o chamaram de pai, eles não o chamaram de Jesus, simplesmente. Eles não o chamaram de
qualquer outra coisa, eles o chamaram de mestre. O Senhor não está vendo que estamos morrendo? Vamos morrer. E Jesus se levanta, repreende o vento e a fúria da água e faz a bonança. Eu acho que aqui, ainda fazendo esse paralelo um tanto clichê, vocês me perdoem por isso, ninguém saiu do barco, ninguém se atirou no mar, ninguém duvidou da força da onda, ficou todo mundo ali, guardadinho. Acho que essa é uma boa lição para nós, ficarmos guardadinhos, fazendo o que é a nossa parte, confiar em Jesus. Hoje, eu tive o privilégio de participar de uma reunião em que havia pessoas do mundo inteiro. Da África, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. E era impressionante como todos estavam com o mesmo sentimento. Impotência, apreensão, um certo medo e em determinado momento a palavra foi: nós precisamos agir, claro, e precisamos nos render a Jesus. Eu tenho uma interpretação muito pessoal, e aí os pastores podem me repreender depois, sobre essa passagem. Eu vejo essa passagem como uma grande exaltação da natureza à glória de Jesus. Eu vejo essa passagem como um momento em que toda aquela natureza, todo aquele oceano, todo aquele vento, ele se levanta para dar glória a Jesus, porque no final das contas é o que acontece. Essa situação terrível e difícil e desesperadora leva eles a glorificarem a Jesus, a se colocarem em temor e tremor diante de Jesus. A imagem que eu faço dessa tempestade é como se essa natureza estivesse aplaudindo a passagem de Jesus. Jesus passando pelo meio do mar e a natureza o aplaudia da mesma forma como aconteceu quando ele andou por sobre o mar. O mar se levantando e aplaudindo Jesus, dando glórias a Jesus, ao Rei dos Reis. E os olhos humanos não conseguem enxergar, muitas vezes, que a natureza glorifica a Deus e que as situações, as circunstâncias acontecem para glorificar o nome de Jesus. Então, o que acontece nesse momento? Jesus simplesmente, como, de novo me perdoem a má comparação, mas como um grande artista, acalma a plateia e fala: podem parar os aplausos, acalmem-se. E o mar e o vento se acalmam e eles seguem viagem. Essa é uma interpretação absolutamente minha, tá? Não estudei implicações desse texto, mas eu queria deixar isso com vocês, porque serve muito para mim. Situações difíceis também servem para trazer glória a Deus. Elas vão trazer temor, vão trazer apreensão, podem trazer desconfiança, podem revelar a nossa falta de fé, ou mais do que isso, revelar o quanto a gente confia em nós mesmos e não em Jesus. E isso é uma fé muito pequenininha. A tempestade revelou que eles confiavam neles mesmos para chegar do outro lado e não na palavra de Jesus. Então eu quero encerrar esse tempo dizendo:
Vamos tentar trazer para esse momento a possibilidade de ver que tudo isso vai redundar em glória a Deus. O João Augusto compartilhou outro dia com a gente uma reportagem da Cristianismo Hoje, dizendo que muitas pessoas estão conseguindo ouvir falar de Jesus ao buscar soluções para o Covid. Que eles estão buscando em tudo, em Deus, as pessoas estão buscando de toda forma. Então, queremos que esse momento difícil e triste seja um momento de reflexão para a glória de Deus. Por mais difícil que esteja sendo, que a gente se agarre na soberania do Mestre que diz: a gente vai passar por isso. Do Mestre que diz: eu tenho planos a respeito de vocês. Planos de paz, planos de prosperidade. Então, Deus tem um plano para a sua vida. Deus já traçou esse plano. Nós queremos simplesmente conseguir ouvir a voz de Jesus no meio de todo o barulho da tempestade e prosseguir na nossa fé, prosseguir na nossa submissão ao Rei dos Reis, ao Mestre, aprender dele. Aproveite, muitas pessoas não estão conseguindo desenvolver sua atividade profissional. Precisam ficar em casa, não conseguem nem trabalhar de casa, muitos foram colocados em férias. Aproveite bem esse tempo. A coisa mais fácil que a gente faz com o tempo, quando a gente tem muito, é gastar. A gente vai gastar horas aqui no Facebook, horas no WhatsApp, horas vendo notícias repetitivas. Vamos aproveitar bem o nosso tempo para aprender com esse Mestre, o Mestre Jesus, nosso Salvador, e conseguir passar por essa que talvez esteja sendo a maior tempestade que a gente já enfrentou juntos. Amém? Eu quero orar nesse momento com você, especialmente você que está se sentindo sozinho nesse barco. Especialmente você que tem gente que está desafiando a tua fé e que tem te falado: onde é que está o teu Deus? Está dormindo? Não acorda? O que está acontecendo? Ou você que está sozinho ou sozinha na sua casa e não tem com quem compartilhar as angústias. Eu quero orar por você que está se sentindo ameaçado por ser grupo de risco. E de pensar que isso pode chegar na sua casa a qualquer momento. Então eu quero orar por você. Por todos vocês que estão assistindo. É bastante gente. E vamos orar juntos? Pai do céu, a gente só pode te clamar. Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé. Pai, eu quero te pedir particularmente por aqueles irmãos que têm esse momento da vida atrelado ao seu sustento e estão sem ganhar, sem receber o seu sustento, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-los com graça, com misericórdia, com criatividade, com maneiras alternativas, Senhor, com graça dos outros que vão poder ajudá-los percebendo sua necessidade. Que o nosso coração esteja sensível para isso, para a gente olhar e perceber quem está precisando de ajuda e a gente possa ajudar no sustento físico mesmo, Senhor. Senhor, eu quero te pedir também por aquelas pessoas que estão passando por toda essa dificuldade sozinhos, em casa, sozinhos na vida, Senhor. Que o Senhor
fortaleça o seu coração, que o Senhor lhes dê alegria, Senhor, que o Senhor preencha, Senhor, esse tempo. Quero te pedir pelas pessoas que são grupo de risco, Senhor, que o temor se afaste do seu coração, mas não o cuidado dos seus atos. Que eles possam ser cuidadosos, mas não temerosos todo o tempo. Que eles possam colocar sua vida em suas mãos. Pai, nós queremos te pedir por cada família que está representada aqui nessa transmissão. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça esses laços. Tanta gente que não se falava foi obrigada a se falar. Tanta gente que não se olhava mais foi obrigada a se olhar. Tanta gente que não lembrava mais como era fazer uma comida para o outro. E agora está tendo essa chance. Pai, fortalece as nossas famílias através desse momento tão difícil. E obrigado, porque a gente pode contar com o Senhor o tempo todo. Porque o Senhor é bom o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém.